Eu queria que você se colocasse de pé, nós vamos orar. Todos que puderem. Pai, nós engrandecemos o Teu nome nessa hora, Jesus. Nós queremos Te dar honra, glória e louvor. Nós queremos dizer que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Que sem o Senhor nada podemos, nada somos. Nós queremos nessa hora entregar todo o controle ao Teu Espírito Santo, para que o que for falado aqui encontre corações já preparados para receber a palavra, Deus. Assim como a Tua palavra diz que ela não volta sem cumprir o propósito pelo qual ela foi jogada nos corações, eu creio. Eu quero agradecer ao Senhor já por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. Eu quero agradecer ao Senhor por cada pessoa que entrou aqui nessa noite, porque foi uma escolha que ela fez de estar aqui no lugar onde a palavra é liberada, no lugar onde a presença do Senhor é manifesta, no lugar onde reúne o povo do Senhor, no lugar onde é um ajuntamento solene, Deus. E nós agradecemos ao Senhor. Eu quero me colocar na dependência do Teu Espírito Santo, tirando tudo aquilo de conhecimento humano e trazendo a palavra revelada vinda dos céus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu estou com uma vontade de chorar quase incontrolável. Aí vai falar assim, por quê, pastora? Enfim, eu vou saber daqui a pouco. Irmãos, nós vamos começar a fazer um teste. Deus estava falando enquanto eu estava me arrumando, Deus estava falando, ministrando no meu coração em relação a isso. Faça um teste com a igreja. Nosso teste é você que tem o celular, você desligar o seu celular ou colocar no modo avião e não estar com ele nas suas mãos. É um teste que o Senhor pediu para que eu trouxesse para a igreja. O segundo teste é em relação à mídia. A mídia normalmente precisa ficar com o celular na mão para se comunicarem. Vocês não vão precisar se comunicar, porque o louvor não vai tocar no final. Amém, louvor? Vocês vão estar aqui recebendo a palavra junto comigo e junto com toda a igreja. O Senhor falou muito forte isso no meu coração. Deixe o louvor de fora. Eu não sei porquê, mas nessa semana eu ouvi um pregador que eu não lembro quem, eu nunca lembro, né? Que eu vejo, assisto tanta coisa. Mas, lembrei, foi o pastor Juscelio. O pastor Juscelio falou que nós precisamos subir de nível. E isso falou muito ao meu coração, porque sempre quando fala em subir de nível, é o que eu trago para a igreja, né? Eu falo que a igreja precisa entrar em águas mais profundas, que o nível que a gente está, a gente não pode continuar, que a gente precisa saber que a gente precisa sair do raso, não dá mais para ficar no mesmo nível. Então eu sempre falo muito isso, porque isso fala muito ao meu coração. Só que ele falou em relação à obediência. Ele falou que filhos do Senhor, maduros, eles são obedientes. E isso falou muito forte ao meu coração, porque ele falou assim, os desobedientes são crianças. Porque é igual criança quando a gente vai chamar atenção ou vai falar alguma coisa e a criança não obedece. Então eu quero trazer isso para a igreja, porque eu falo que quando transborda dentro de mim, eu não consigo me segurar, eu preciso compartilhar isso. E eu queria compartilhar com você essa palavra, que filhos maduros são obedientes, os desobedientes são crianças desobedientes. Ou seja, que ainda não cresceram, que ainda não estão prontos para receber a herança, que ainda não é a igreja que está sendo adornada como o Senhor fala para vir buscar, que ainda não entendeu o seu propósito na terra, que ainda não entendeu o que está fazendo aqui. Nessa noite nós vamos ter Elias como nosso
personagem, vamos dizer assim, como o principal para a gente começar a palavra. E Elias, a palavra diz que ele era profeta, mas apesar de Elias ser profeta, a palavra mostra que Elias, ele se cansou. Eu vou ter que desligar, porque senão eu não vou parar de mexer no meu cabelo. E depois que eu prego, eu vou ver o que eu preguei, aí toda hora eu fico mexendo no cabelo. Então, desliga o ventilador, por favor. Então, Elias, apesar de ser profeta, a Bíblia fala que ele era profeta. Profeta é um homem como eu e você, mas ele teve uma missão, ele teve separado para ser profeta, teve algo de Deus para ser profeta. Mas Elias teve um momento da vida dele que ele se cansou. Teve um momento que Elias ficou frustrado. Teve um momento que Elias sentiu dor na alma e ele sentiu a solidão da caminhada. Eu creio que todo profeta passa por todas essas fases. Mas nós deparamos com pessoas que estão às vezes ao nosso lado, no nosso dia a dia, nessa mesma condição. Qual condição, pastora? Na condição de pessoas cansadas, angustiadas, desanimadas, pessoas sem forças, pessoas que não têm e não sabem lidar com as frustrações que elas passaram. Eu passei várias e tive que aprender a lidar. Pessoas que vão se perdendo na caminhada, vão perdendo a sua identidade, ou seja, elas eram resolvidas em quem elas eram, mas agora elas já não sabem mais, ou põem dúvida em relação a isso, se eu sou ou não convertida, se eu sou ou não de Jesus. Ou seja, no extremo, no que nós vemos, isso estatisticamente é comprovado, que pessoas no extremo, para resolver suas dores, elas cometem suicídios. Pessoas que passam por tudo isso que eu falei, isso é muito real. Eu estou lendo Mulheres com Espadas, livro, e eu recebi até o tema do Conexão Retrasado, Mulheres com Espadas, a partir desse parágrafo que eu vou ler para vocês. Eu recebi, onde o Senhor começou a me bombardear, falando que era para pregar sobre isso. O objetivo de Satanás é nos distrair de quem realmente nós somos e do verdadeiro propósito da nossa vida. O seu desejo específico é afastarmos da força. Foi nessa hora que veio a luz. O objetivo específico de Satanás nos últimos dias é nos afastarmos da força, da vida, porque muitas pessoas já perderam a vontade de viver, ou a alegria de viver, e da autoridade, em direção a um curso de destruição intencional. Ou seja, começa de uma forma sutil, mas que a intenção é de cada dia que passa, de forma intencional, levar essas pessoas a talvez tirarem a sua vida, ou não mais virem à igreja, ou não mais querer a vida com Jesus, ou estar tão desgostoso em relação a tantas outras coisas, e uma delas é não esperar pela promessa que o Senhor um dia deu. Eu quero dizer, queridos, que Jesus veio ao mundo para um propósito. Talvez isso não seja novidade para você. Mas quando Lucas 19:10 fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, nós voltamos lá em Gênesis, onde era Adão e tinha o paraíso, onde era o jardim do Éden, onde o Senhor todos os dias, na viração do dia, encontrava com Adão, onde tinha comunhão, onde tudo era perfeito, onde nada faltava, onde não tinha problema algum. Nós voltamos lá, porque voltando lá, a gente vai entender nesse versículo, porque o Filho do Homem, ou seja, Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí Jesus precisou morrer na cruz, para quê? Para buscar e salvar o que um dia foi perdido lá no Éden.
E o que foi perdido lá no Éden? O que foi perdido lá no Éden justamente foi a autoridade. Porque se você ler Gênesis, você vê que Deus dá autoridade ao homem. Domine o homem. Fala assim. Não domine as pessoas, domine os animais, domine o homem. No capítulo 18 de 1 Reis, ou de 1 Reis, não precisa abrir, vai falar do triunfo de Elias, vai falar de uma conquista, vai falar da vitória de Elias. Em 1 Reis 18, 20, vai dizer assim: Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam a Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. E eu pergunto a vocês: será que isso nos dias de hoje não seria tão atual quanto na época em que foi escrito? Até quando vocês vão cochear? Tem versículo, tem versão que diz isso. Até quando vocês vão ficar cocheando entre um e outro? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar sem saber quem vocês são ou quem verdadeiramente é o Deus de vocês? Se o Deus de vocês for Baal, sirva Baal. Mas se não, sirva ao Deus verdadeiro. E Elias vai para o Monte Carmelo. Então, Elias, na verdade, ele estava indo para lutar contra a idolatria daquele povo ao Deus Baal. Então, Elias propõe um desafio. Ele diz: vamos saber quem é o Deus verdadeiro. O que responder com fogo e o que consumir o holocausto, esse é o Deus verdadeiro. Eu amo essa passagem, porque é um embate que um homem ousado, que um homem corajoso, que um homem de Deus, ele desafia praticamente um exército de 850 homens, falsos profetas, os profetas de Baal, para verdadeiramente saber quem é o verdadeiro Deus. Ou seja, nisso ele fala: enquanto isso vocês preparem o altar de vocês, enquanto eu preparo o meu altar. Vocês vão colocar o holocausto e eu coloco o holocausto no altar. E aí Elias zomba deles, porque eles começam a clamar Baal desde de manhã e Baal não responde com fogo, nada acontece. Eles fazem várias coisas, uma das coisas é se cortarem. Eles se cortam, eles gritam e nada de Baal responder. E Elias zomba deles, fala assim: gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo. Talvez ele não esteja ouvindo vocês porque ele esteja dormindo. Elias faz tudo isso além de zombar. Mas a Bíblia diz que Elias faz uma coisa que eu quero ressaltar para vocês: que Elias restaura o altar que estava quebrado. E aí, o que é restaurar o altar que está quebrado? Eu fiquei me perguntando isso várias vezes: Senhor, o que é restaurar o altar que está quebrado? Porque parece que a gente sabe. Será que alguém poderia me responder? Não que precise me responder, porque eu já perguntei algumas coisas à igreja aqui e ninguém soube me responder, e eu fiquei passada com isso, e eu não quero ficar passada agora. Mas quando nós falamos em restaurar o altar que está quebrado, dentre várias outras coisas, é reconhecer qual é o nosso estado diante de Deus. Porque o altar agora não é esse. O altar é o nosso coração, amém? Então, Elias, quando fala que antes do milagre acontecer, antes dele invocar que o Senhor mandasse
o fogo do céu, Elias, ele vê que o altar está quebrado. Isso quer dizer algo para mim e para você. Quer dizer então que para Deus mandar o fogo sobre a minha oferta, o sacrifício que sou eu na minha vida, significa que eu vou precisar olhar para dentro de mim e perguntar para mim mesmo: o altar está em dia ou ele está quebrado? E o Senhor falou para mim: o altar de muita gente está quebrado e precisa ser reparado. Então, queridos, eu quero já de antemão, eu estou com muita vontade de chorar e eu creio que é por causa do altar quebrado. Já orei, já pedi perdão ao Senhor por várias coisas, mas eu continuo ainda assim. Meu espírito está angustiado. E eu nem estava. A palavra vai dizer várias coisas, queridos, em relação a isso, mas não é isso. A tônica não é essa da palavra de hoje. Mas para a gente chegar aonde Deus quer nos levar nessa noite, nós vamos precisar fazer essa autoanálise agora. Começar desde agora. O que eu preciso reconhecer que precisa ser consertado na minha vida? Seus relacionamentos estão em dia? A sua honra com quem merece honra está em dia? A Maiara falou algo muito, muito forte. Se você não dizima, Fala, Maiara. Gente, eu vou escrever isso. Se você não dizima, é porque você adora mais a você do que a Deus. E Ele restaura o altar que estava quebrado. Reconhecer qual é o nosso estado diante de Deus. Nós cantamos tantas canções hoje que me matou. Tua presença é real aqui nesse lugar. Onde a presença do Senhor é real, as coisas mudam. As pessoas são transformadas. Nós não ficamos do mesmo jeito. Estou voltando à essência da adoração. O que eu fiz dela, queridos, parece que Deus montou uma relação essa noite para dizer assim: eu estou te dando spoiler para que você venha consertar o altar diante de mim. Senhor formoso és, tua face eu quero ver. Ninguém vê a face do Senhor e fica vivo. A Bíblia diz que quando nós queremos ver a face do Senhor, nós queremos dizer: Senhor, eu quero morrer para mim mesmo, mas eu quero ver a tua face. Quero ser como criança, te amar como tu és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer e me torno independente. Sabe o que é isso? É andar sem Deus. Quando eu me torno independente, eu ando sem Deus. Vocês estão prestando atenção na relação de hoje? Eu não sei nem se vai dar tempo de pregar o que está escrito aqui. Mas o altar precisa ser reparado. O meu, começar com o meu, até o último que está aqui. Não escapa ninguém. Só que para dificultar, é um outro detalhe que Elias faz. Ele manda jogar água. Ele faz isso 3 ou 4 vezes. Ele manda jogar água. Ele faz em volta, né? Faz tipo uma vala. É porque fala rego, e eu não gosto de falar essa palavra, eu gosto de falar vala, acho mais bonito. Eu troco as palavras quando eu acho mais bonito. E ele fez uma vala, e ali estava cheio de água. O que Elias estava fazendo? Porque Elias parecia um profeta. A maioria dos profetas são doidos, né? Meio doido. Quer dizer, aos olhos humanos são doidos. Elias estava impossibilitando, estava dificultando o negócio.
Porque se você pegar e jogar água em cima de um altar e pedir para descer fogo, é como se você quisesse acender uma churrasqueira e jogar água no carvão e falar, agora vamos colocar fogo, vai pegar fogo? Não vai. Então o que Elias estava fazendo era isso. E aí veio uma revelação que eu vou te entregar, porque se eu recebi, eu vou te entregar. Quer dizer, me entregaram, né? Antes do fogo descer, queridos, coisas impossíveis ou impossibilidades, antes do fogo descer na minha e na sua vida, impossibilidades vão acontecer. E Elias ora a Deus. E ele ora a Deus, uma oração simples: Senhor, responda com fogo, mostra para esse povo que existe Deus em Israel. E o fogo desce. Ele não precisou se cortar, ele não precisou gritar, ele não precisou espernear, ele falou: Senhor, mostra a esse povo que existe Deus em Israel. Se eu fosse você, dizia glória a Deus. Mas você está esperando uma entonação minha, então eu vou fazer. Então eu vou fazer o que você quer. Queridos, Elias não precisou fazer muita coisa. Elias só precisou falar: Senhor, mostra para esse povo, para esse falso profeta, que existe Deus em Israel. Nem assim. Vocês estão vendo como que nós precisamos separar o nosso altar? Isso foi uma performance. E eu odeio essa palavra, porque eu não sou performista. Agora, quem é esse homem que diz que não vai chover? Ele falou que não ia chover. Durante 3 anos e meio não choveu. Agora, quem é esse homem que com uma oração simples, ele faz o fogo descer do céu, ele faz com que Deus mande o fogo descer do céu? Agora, quem é esse homem que desafia o governo mais poderoso da época? Quem é esse homem que manda falar com o rei? Corre, corre porque vem chuva. Ou seja, quando ele falou que ia fechar o céu se fechou. Não choveu durante 3 anos e meio. Mas quando ele falou, vai lá, vê o que você vê. Não vejo nada, vai lá e vê de novo. Vai lá de novo, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então este é o sinal que já vem chuva. Então manda Acabe correr, porque vai descer chuva. Quem é esse homem? Na nossa vida existe início, meio e fim em relação à nossa caminhada cristã. Muitos falam, o início na caminhada cristã é muito difícil. Na maioria das vezes não. Porque depois, quando nós chegamos no meio da caminhada, a gente vai ver que as dificuldades, as impossibilidades para descer o fogo, elas são muito maiores. Elas são muito maiores. Ou seja, para permanecermos, esse é o meio, esse é o processo. O Senhor chega e te dá uma promessa. E aí agora, você acha que a promessa vai acontecer semana que vem. Só que semana que vem não acontece. E aí depois de 1 ano também não acontece. Passa-se 10 anos e também não acontece. E aí chegou o momento da impossibilidade. Aí chegou o momento, chegou o meio, chegou o processo. Porque antes é a promessa, depois é o cumprimento, mas no meio é o processo. E é onde muitos desistem. É onde muitos estão cansados. É onde muitos estão desanimados. É onde muitos estão falando: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu só quero chorar. Eu só quero ficar em casa. Eu só quero ficar deitada. E o que eu ouço de mulheres falando isso comigo, elas não estão em depressão ainda, mas estão à porta. Porque eu tive. E luto contra isso até hoje. Jeremias 29:11 diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam.
Glória a Deus. Então vamos entrar na palavra. 1 Reis 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Tudo que eu falei aqui, o embate. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Porque todos caíram, a Bíblia diz, a fio da espada. Todos eles foram morrendo. E por isso, Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo. E Elias fugiu para salvar sua vida. Um homem que fez tudo isso que eu falei, depois de ter tido uma grande vitória, extraordinária vitória, Elias ficou esgotado. E eu falei aqui com as mulheres que o ministério, ele suga as nossas forças. O ministério, ele não é supridor. O ministério, ele é consumidor. A gente dá, a gente entrega, e aí a gente se esvai. Aí a gente precisa reabastecer. A gente precisa ir para a palavra, a gente precisa ir para a oração, a gente precisa ir para os braços do Senhor. Mas Elias teve medo e ele fugiu para salvar a sua vida. Ele foi para Berseba, uma cidade de Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Ele estava sendo advertido pelo anjo. E Elias se levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o monte Sinai, o monte de Deus. Mas no 9 vai dizer: ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Aqui nós vemos Elias com medo. Esse medo chama-se intimidação do inferno. Porque ele não era um homem medroso. Pelo contrário, ele era ousado, ele era intrépido. Ele sabia muito bem quem ele era. Ele sabia que se ele falasse, o Senhor, os céus, Deus ia respaldar sua palavra. Por isso que ele foi tipo: eu vou falar, Deus, não chove, fecha os céus, e amanhã chove. E a vergonha? Mas ele não. E ele teve medo de Jezabel. Queridos, o espírito de Jezabel tem como alvo aqueles que se movem na esfera profética. Por isso que muitas vezes a gente fala, queridos, por isso não, mas isso também. Culto de ceia não se falta. Não existe faltar culto de ceia. É um culto profético. Tem coisas que não são iguais às outras, costumeiras. Tem coisas que são diferentes. O que o espírito de Jezabel faz é controlar, manipular. Enquanto está nas suas mãos, está tudo certo. Quando sai, esse é o problema. E a Bíblia diz que ele foi sozinho para o deserto. Eu quero dizer sobre pessoas independentes. Eu sei que muitas vezes, e por muitas vezes, vai ser você e Deus. Eu mais do que qualquer outra pessoa posso dizer isso. Vai ser você e Deus, não adianta. Mas eu estou falando de um espírito independente. Eu estou falando de independência ser morte. Em Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros
E orem uns pelos outros com um propósito. Ou seja, não sei se você já percebeu, mas tudo na Bíblia Deus coloca com um propósito. Eu falei hoje para os casais, falei para as mulheres e mais um está dizendo. Para que eu preciso me confessar? Para que eu preciso procurar alguém para falar dos meus pecados? Aí a Bíblia vai e te responde. Porque se você fizer isso, você vai ser curada. Nós confessamos o nosso pecado a Deus para receber o perdão. Mas Deus fala que, em Tiago está falando que para nós recebermos a cura, nós precisamos confessar ao outro. Uns aos outros. Por quê? Por que uns aos outros? Porque a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Ou a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Simples. O espírito independente, queridos, é a mesma coisa de um espírito de deslealdade. Quando eu sou independente, eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de uma equipe. Isso serve tanto para o secular, quanto para o religioso ou espiritual. Quando nós temos um espírito independente, nós somos desleais. Quando uma pessoa pertence à igreja, ela não pode ter um espírito independente. Porque se ela tiver um espírito independente, ela não segue instruções, elas não se comprometem. Talvez você seja uma pessoa que tenha esse espírito independente com você, que você não se compromete com as coisas da igreja, você não se compromete com nada. O dízimo que seja a última coisa que você venha se converter. Ninguém está em busca do seu dinheiro. Mas talvez vocês tenham um espírito tão independente que você chega a ponto de dizer: pastor e pastora não mandam na minha vida. E realmente não mandamos. Mas o espírito é tão independente que ele é cego. Ele não enxerga o que deveria enxergar. Essas pessoas, elas fazem o que querem e fazem a hora que querem. Hoje eu vou à igreja. Domingo que vem eu não vou à igreja, não quero ir, não estou afim. Tem gente que marca comigo e não tem coragem de dizer: pastora, eu não vou ao encontro que marcamos. Vocês acreditam nisso? Não tem. Normalmente, queridos, as pessoas que têm um espírito independente, eu falei para a gente restaurar o altar. Deixa o Espírito Santo falar com você. Normalmente, não é uma regra, mas como toda regra tem exceção, mas no todo, normalmente, na massa, as pessoas que têm um espírito independente são as pessoas que estão ofendidas, ou que são ofendidas. Elas dizem que são sinceras, mas são pessoas feridas. Dizem que são sinceras, falam a verdade, mas são feridas. E ferem, porque o ferido fere. Pessoas com espírito independente, normalmente, são pessoas passivas. Pessoas passivas são pessoas que não se interessam, não têm amor pela causa. Tem pessoas que assinaram aquela lista aqui naquele dia e elas não ofertaram. Vocês acreditam? Ela está no estado pior, porque ela se comprometeu e não honrou o que comprometeu. Era melhor não ter se comprometido. Mas são pessoas passivas, tipo, veem, observam. Eu já falei isso. Eu tenho medo de pessoas observadoras. Eu sou observadora, mas não tanto. Mas tem gente que senta na igreja e só observa. Dificilmente vai sentar numa cadeira da frente. E eu não estou falando que é para vocês que estão atrás. Mas dificilmente, porque eu sento aqui e eu não sei o que está acontecendo aqui atrás. Hoje eu sentei aqui porque o pastor pediu para eu sentar com ele. Normalmente são pessoas que não se posicionam. Elas não se posicionam.
Domingo nós teremos um culto. Não sei se você entendeu, mas eu vou falar porque eu sei que tem mais gente do que o pastor contou e do que levantou a mão. Domingo nós teremos aqui uma movimentação de membros. Significa que se você veio, ou se você não fez o curso Aliança de Membresia, é para você estar aqui. Porque se você não passou por esse curso Aliança de Membresia, você não está como membro oficialmente aqui na igreja. Mesmo que você toque, mesmo que você cante, mesmo que você pregue, mesmo que você já esteja exercendo aquilo que Deus chamou para você fazer. É para você vir, para você oficialmente ser da SEV. É como um casamento. Não adianta só no religioso, precisa ter no civil. É isso. É isso que nós vamos fazer. Então, se você veio depois disso e não participou de nenhum curso de membresia, aliança de membresia, porque depois disso nós não tivemos movimentação de membros, você precisa estar aqui. Do contrário, você está dizendo: eu não sou da SEV. Faça sol, faça chuva. Normalmente, as pessoas que têm um espírito independente são pessoas críticas. Os críticos são um dos mais desleais. As pessoas que criticam são uma das primeiras a mostrar que são desleais, que não são leais. Mas só que as pessoas que são críticas são pessoas que envenenam outras pessoas. É pior. Talvez, se você é uma mulher crítica, se você é um homem crítico, se você que nos assiste é uma pessoa crítica, você pode ter, quase certo, envenenado alguém contra outro alguém. Ter falado algo, ter mostrado algo, talvez que a pessoa nem tivesse visto. Ter envenenado. E aí eu falo de Miriam e Arão. Por quê? Porque eles falaram contra Moisés. A Bíblia fala que eles falaram da mulher estrangeira, da Cuxita. Mas só que eles argumentaram em relação ao que Moisés tinha de melhor do que eles. Eles falaram da liderança de Moisés. Eles falaram contra a liderança de Moisés. Não foi pela mulher que Moisés estava. E aí o que aconteceu com Miriam? Alguém sabe? Miriam, ela ficou leprosa. Eu não estou chamando ninguém de leproso. Antes que alguém diga: ah, eu fui no culto e a pastora me chamou de leprosa. Que deve ter bastante lepra aí, deve ter. Quem me der, eu vou ter que dar uns 7 mergulhos. Se pudesse eu dava 8, mas como o número é 7, tem que ser os 7. Mas não por ser crítica. Porque Miriam foi crítica, Arão foi crítico e Miriam ficou leprosa. A Bíblia fala que a pessoa leprosa, ela precisa ser tirada do arraial, ela precisa ser tirada do meio do povo, porque ela está doente, ela está leprosa. E nem é uma doença, é algo espiritual. Por quê? Porque não se cura lepra. Lepra não se cura, lepra se limpa. E precisa ir no sacerdote. E foi justamente Miriam que falou contra Moisés, contra a liderança dele. Mas teve outra também, Mical. Mical, ela ficou estéril. Ela não era estéril. A Bíblia diz que ela desprezou no seu coração o que Davi estava fazendo. O que Davi estava fazendo? O rei Davi estava dançando por causa da Arca da Aliança. Ele estava feliz com o acontecimento. E ela, no seu coração, ela desprezou aquele ato que Davi estava fazendo. Ela, na verdade, ela criticou a forma de Davi estar dançando. E por isso ela ficou estéril. Talvez você esteja estéril, talvez a sua vida não avance, talvez as coisas na sua vida não tenham acontecido, porque talvez você seja uma pessoa que esteja estéril. Agora eu estou falando. Por que você ficou estéril? Talvez porque você foi uma pessoa crítica.
com um espírito independente. Vamos voltar lá no versículo 5. 1 Reis 19. Então ele se deitou debaixo do pé de Jessa e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Queridos, tem pessoas que Deus está enviando anjos para dar comida. Ouça isso, não se distraia. Tem pessoas aqui dentro que Deus está enviando anjos para mandar uma palavra, um pão fresco, assado, um pão fresquinho para você. Uma palavra dia de domingo é um pão fresco. Uma conexão é um pão fresco. Uma classe que você frequenta é um pão fresco. Mas o que está acontecendo é que isso não está sendo suficiente para você se despertar do sono e se colocar de pé. Tem pessoas que estão aqui todos os domingos, mas estão cansadas, estão desanimadas, estão desmotivadas nos seus ministérios, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento. Estão desgastadas. E aí, os cultos já não são suficientes. O pão quente, que é a palavra, às vezes serve até para o domingo. No domingo até serve. Você sai daqui renovada. Você sai daqui motivada. Você sai daqui pulando. Você entra de um jeito e sai de outro completamente diferente, mas só serve para o domingo, porque depois você volta a dormir. Volta tudo a mesma coisa. Quem está lá fora? Pessoal do acolhimento, pode entrar. Vocês não precisam ficar aí não, pode sentar e receber a palavra, tá? Se quiser ficar em pé, pode ficar também, mas eu queria que vocês viessem para cá. Eu não vou chorar sozinha não. Vocês podem dar um jeito aí de começar a chorar. Tá difícil. Deus manda o anjo tocar Elias de novo. E dessa vez, é como se Deus falasse assim: se Elias pensa que o ministério dele acabou, ele está enganado. Tem mais uma jornada ainda pela frente. E Deus manda o anjo tocar de novo e fala assim: come mais um pouco, para você aguentar a jornada que você tem pela frente. E eu preguei quase a mesma palavra para as mulheres e eu vou falar de novo. Aquilo que você comeu até aqui não serve mais. Deus está falando para você passar de nível, para você ir à frente, você vai precisar comer mais da palavra. Você vai precisar comer mais da palavra. É isso que o Senhor está falando. E eu quero dizer que ainda tem muita coisa para você viver aqui na terra. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Será que você pode levantar sua mão e receber? Que ainda tem muita coisa para você fazer. Se você está desanimado, se você está cansado, esgotado, se o inferno anunciou esse cansaço vai te paralisar, eu quero dizer que em nome de Jesus, Deus diz para você que você não tem ideia do que você ainda vai viver. Você não tem ideia do que você vai fazer ainda nas mãos de Deus. Então você não tem ideia dos lugares onde você vai pisar. Não é o fim, queridos. Não é o fim para você que está cansado. Então coma, porque Deus ainda vai te usar para coisas sobrenaturais. É isso que eu quero que a igreja desperte. Se eu quero isso, imagina Deus. Traga um despertamento espiritual nessa noite, Senhor. Tira esse povo da apatia. Queridos, nós estamos numa fase que é para a gente rolar na hora do louvor. Eu sei que cada um adora de um jeito. A pessoa que está sentadinha, a pessoa que está em pé, eu sei que cada um tem o seu jeitinho. Eu estou falando rolar, que é o mais extravagante. Não rolar literalmente, mas se quiser rolar também literalmente, rola.
No versículo 7, o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali ele encontrou uma caverna onde passou a noite. O que é curioso aqui? Não sei se você reparou, mas quando fala, onde se localizava a caverna que Elias encontrou? No Monte Sinai. Monte Sinai é monte de Deus. Então isso nos mostra o que, pastor? Qual é a revelação? Queridos, pasmem. Isso mostra, foi o que o Senhor me falou, que tem muita gente escondida dentro de uma caverna, aqui dentro da igreja. É misericórdia. Que tem muita gente que está escondida dentro da caverna, aqui dentro da sede. Escondida atrás dos seus hábitos religiosos. Já se tornou comum levantar a mão, adorar, levantando a mão, fechando os olhos. Levanta, vamos orar, abaixa, vamos dizimar. Isso se tornou comum, mas está dentro da caverna. Apática. Por isso que a igreja está apática. Por isso que a igreja está sem vida. Não é porque os pastores não estão pregando bem. Que pode vir uma mula aqui. Será que a gente não entendeu isso ainda? Que não é a pessoa que está aqui. Que quando Deus quer falar, Ele pega até uma mula, e se não tiver, as pedras vão clamar. Será que nós não entendemos isso ainda, como igreja? Não importa quem está aqui, importa o que está saindo daqui. Gente perdida aqui dentro, gente apática, sem vida. Mas ninguém sabe o que você está passando, porque aparentemente você está na vontade de Deus. Você está vindo aos cultos. Você chega na hora. Você entrega seu dízimo. Mas você está dentro da caverna. Jonas foi para Tarsis, vocês lembram disso? No caso, a missão dele era: vai para Nínive, certo? E ele fez o oposto. Ele desobedeceu, ele foi para Tarsis. E aí a gente sabe como que se desenrola, porque é história de classinha da Save Kids. Mas o que aconteceu aqui é que ele fugiu da presença do Senhor. Ele fugiu. Tem pessoas que não estão aqui porque fugiram. Tem pessoas que já não congregam aqui mais porque fugiram da presença do Senhor. Elas não estão mais em igreja nenhuma, elas estão fora, perdidas, ofendidas. Agora, Elias foi para o Monte Horebe. E o irmão do filho pródigo? Ele não precisou sair de casa para estar perdido. Vocês lembram disso? Que só foi revelado isso quando o filho pródigo voltou. E que ele falou: nunca fez nada para mim, nunca matou nada, nem um bezerro, nem uma festa, nunca fez nada para mim. E o pai falou assim: mas tudo que eu tenho é teu. Ele não sabia. Ele estava lá, mas ele não sabia. Ele estava perdido dentro da casa dele. Ele não sabia a identidade dele. Sabe o que é isso, queridos? Sabe o que o inferno está fazendo comigo e com você muitas vezes? E se Deus está te pegando nessa palavra, saiba que isso é um roubo do inferno. Saiba que você está dentro da igreja, buscando santidade, mas o estar desanimado, sem forças, desiludido com a vida, frustrado, cheio de traumas, cheio de feridas, ainda com um monte de coisa lá no passado que continua a te acompanhar, com medo. Eu quero te dizer que isso é um roubo do inferno, mas Deus quer trazer restauração e restituição para você.
Restauração e restituição é a palavra. Restauração é o Senhor falando: eu vou voltar ao original do que eu planejei para você, por isso eu vou te restaurar. Restauração é isso. Restituir é te devolver tudo aquilo que foi roubado, todo o tempo que foi roubado. Restituirei os anos que foram roubados pela locusta, pelo gafanhoto. Eu te restituirei 7 vezes mais. É isso que o Senhor está falando nessa noite. Mas o fogo só vai descer se o altar estiver restaurado. O anjo toca de novo em Elias: come mais um pouco, porque esse pouco que você vai comer vai te sustentar num processo que você vai passar de provação. Quando a Bíblia fala, o anjo não falou isso, mas quando a Bíblia fala de 40 dias, ou 40 noites, ou 40 anos, 40 na Bíblia, pode ter certeza que vai vir um processo. Vai vir um processo, queridos, todos nós passamos por processos. Eu quero te dizer que se eu fosse dar um nome para essa mensagem, ou eu dando um nome para essa mensagem, você não vai parar. Você não entendeu, eu acho. Ou então ainda o Espírito Santo ainda não fez o que tinha que fazer no seu coração. A palavra é: você não vai parar. Você que está desanimado, você não vai parar. Porque você que está desanimado não abriu sua boca até agora. É preciso se mover. Os céus estão fazendo a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Onde está a mulher, aquela mulher decidida? Eu perguntei para mim mesmo várias vezes: onde está aquela mulher resolvida, decidida? E já chorei diante de Deus: Senhor, eu não sou mais aquela mulher decidida, eu não sou mais aquela mulher resolvida, mas eu quero de volta a mulher resolvida. Onde está aqueles que sonhavam? Aonde estão aqueles que oravam e tinham suas orações respondidas? Onde estão aqueles que trabalhavam com alegria na igreja? Onde estão, queridos, aqueles que tinham prazer em estar junto? Eu quero te dizer que essa pessoa está aí, dentro de você. Está dentro de você, está sendo um roubo. O que o Espírito Santo está te alertando é que está sendo um roubo. Talvez sem acreditar que o sobrenatural vai acontecer, mas essa pessoa está aí. Quem fez a promessa não mente. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida é fiel para completar até o dia final. Então hoje, você pode carregar dentro da sua alma algumas feridas. Talvez você carregue cansaço, talvez você carregue peso, mas o Deus que te chamou diz: a palavra que eu liberei para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família, ainda está de pé. Vai acontecer. Pastora, eu estou cansada. Eu quero dizer que é noite de se esvaziar de todo cansaço. Eu quero te dizer que é noite de tirar todo o peso. Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O Senhor sabia que isso ia acontecer no processo. Você já parou para pensar nisso? Deus já sabia. Na verdade, Deus sabe tudo. Nada Ele é surpreendido. Ele sabia que você e eu, nós iríamos passar pelo meio. Nós passamos o início, agora a gente está no meio. Nós estamos no meio da caminhada, queridos. E no meio da caminhada não é lugar de parar. No meio da caminhada é o lugar onde nós somos provados para sermos aprovados. No meio da caminhada é o lugar de fazer a prova. No meio da caminhada não é lugar de fugir para a caverna. E Ele diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Meu jugo é fácil de carregar,
e o fardo que eu lhes dou é leve. Então tudo isso que nós passamos não é Deus. É o inferno querendo nos roubar. Então eu quero te dizer nessa noite, deixa os céus arrancarem todos os seus traumas. Deixem os céus arrancarem todos os seus traumas e deixar suas lágrimas rolarem. Quanto tempo você não chora diante do seu Deus? Ah, pastor, eu não gosto de fazer isso porque as pessoas ficam olhando. Quando o Senhor se move, queridos, você nem lembra que tem alguém do seu lado. Você não lembra. Não dá tempo. Porque você é movido, você é mexido por dentro, você tem um quebrantamento. Hoje é noite de chorar, hoje é noite de pedir socorro. Hoje é noite de pedir socorro a Deus, aos céus, pela nossa vida. Eu creio em dias que nós vamos trocar tristeza por alegria, óleo de alegria no lugar de cinzas. Eu creio nisso, mas não sem antes o arrependimento, não sem antes reparar o altar. Não tem como burlar os princípios e processos de Deus. Não tem como. Eu queria que o ministério de intercessão estivesse intercedendo muito forte. Cada um de um lado, sei lá onde você está. Então deixe os céus arrancarem todas as vozes que sopram no teu ouvido, dizendo que você não é o mesmo. Eu ouvi o inferno dizendo isso para mim, você não é a mesma. Mas dizendo, me depreciando, me dizendo, colocando lá embaixo, me dizendo tipo assim, você já não aguenta mais fazer isso. Eu ouvi o inferno falando isso, você não é a mesma. Ah, queridos, nós precisamos deixar os céus arrancar todas essas vozes que sopram no nosso ouvido, dizendo que você nunca vai alcançar. Você vai alcançar sim. Eu vou alcançar sim. Eu vou voltar a ser a pessoa resolvida sim, porque o plano original de Deus foi esse, e Ele vai estar me restaurando. Deixa o céu fazer a menina voltar a sonhar. Tem meninas que pararam de sonhar. Meninas, mulheres. Deixa o céu pegar na mão do homem que está aqui. Não sei quem é, mas deixa o céu pegar na tua mão, homem, e te levantar. Se é você, levanta a sua mão rápido. Não tem homem que precisa ser levantado. Amém. Amém. Tem mais? Eu creio que todos os homens aqui precisam levantar a mão e falar: Deus me levanta. Deus me levanta. Tem feridas que nunca cicatrizaram. Tem pessoas aqui que têm feridas antigas, que nunca se deixaram ser tratadas. Porque a Bíblia diz que o Senhor é aquele que faz a ferida, mas Ele é quem cura. Eu não estou falando que as pessoas vão ferir você e elas não têm poder para te curar. Mas a palavra diz que o Senhor, Ele faz a ferida. Por quê? Porque o Senhor precisa mexer, mas você precisa deixar mexer nas suas feridas, porque Ele sabe onde dói. E Ele fala: deixa eu mexer. Enquanto eu estou mexendo, eu estou fazendo a ferida, mas eu vou curar a ferida. Mas Deus está trazendo um tempo de cura e de renovo sobre a tua vida. A menos que você não deixe. Então tem uma voz dizendo para você: você está proibido de parar. Amém, queridos?
O pastor fala, nos próximos 10 anos você está proibido de morrer. E eu quero te dizer que tem uma voz te dizendo, você está proibido de parar. Você não vai desistir. Você não vai parar. Você é mulher guerreira. Você é homem valente. Nós somos o povo a quem Deus libertou. E verdadeiramente nós somos livres. Nós precisamos estar no lugar da palavra liberada e receber a palavra. Você quer aplaudir ao Senhor? Aplauda com vontade. Nós somos o povo a quem Deus libertou. E verdadeiramente nós somos livres. Não tem para o inferno. Acaba hoje, acaba aqui. Vai ficar aqui. Eu creio nisso. Deus te chamou para um grande propósito. Aquilo que estava parado na minha e na sua vida já começou a ser movimentado. Eu não sei quantos estão sentindo, mas já está sendo movimentado. Deus está mexendo as águas que estão dentro de você, que estavam paradas. Você não está sentindo ainda, mas você vai sentir. Deus está movendo. 1 Reis 19, versículo 9. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Naquele momento Elias achava protegido, mas quando nós escolhemos Deus, não dá para voltar atrás mais, amém? Quando escolhemos Deus, não tem como retroceder. E Elias se esconde, Elias desiste por um momento. Deus mandou o anjo, mas Deus sabia que na condição que Elias estava, o anjo ou nenhum anjo conseguiria arrancar Elias daquela caverna. Nenhum anjo conseguiria tirar Elias da condição que ele estava. E aí o que acontece? Deus então vai à porta da caverna. Porque tem momentos da nossa vida que não adianta o pastor falar, e eu sei disso. Porque a gente vive isso. Não adianta o profeta profetizar sobre a tua vida, porque você já não crê mais, porque está demorando muito. Outros profetizaram e nada aconteceu. Já não confiamos mais em ninguém. Deus sabe que algumas situações é somente Ele e você. Porque Ele sabe te refazer. Deus sabe como nos refazer. Deus passa a mão na cabeça de Elias? Não. Deus não passa a mão na cabeça de Elias. Nós não crescemos sendo mimados. Nós não crescemos quando nós somos uma igreja mimada. Nós crescemos quando nós somos confrontados. Nós crescemos quando o nosso pecado é exposto. Davi teve o pecado exposto pelo profeta. Nós crescemos. E Deus corrige a quem ama, a palavra diz. Aquele lugar que Elias estava era seguro? Não era seguro, porque o lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. E Elias estava fugindo. Ainda que perseguido, ainda que ameaçado, ainda que desacreditado, o melhor lugar para mim, para você estar, é onde Deus nos plantou. É onde Deus mandou andar. É permanecer, é continuar. Tá ruim, continua. Tá difícil, continua. Continua. Então o Senhor lhe disse: o que faz aqui, Elias? E aí o Senhor está te perguntando: filha, filho, o que você está fazendo aqui, nessa caverna? E aí ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor dos Exércitos, contudo os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os seus profetas, sou o único que restou, e agora também procuram me matar. E o Senhor responde para ele: saia, saia. Ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você: se você está na caverna, saia. A voz do Senhor está dizendo: saia e põe-se de pé no monte. Deus permite, queridos, que um forte vento sopre. Mas a palavra diz que o Senhor não estava no vento. Tem gente aqui pensando que está escondido e não está entendendo o porquê do vento na sua vida. Por que esse vento tão forte na sua vida?
E o vento está levantando, levando tudo para longe. Porque Deus sabe onde mexer na tua estrutura, aonde a tua estrutura vai ser abalada. Agora a pergunta é: você está esperando perder mais o quê para você sair de dentro dessa caverna? Depois houve um terremoto. Se tem gente aqui escorando em outro alguém, vai ter que soltar. Se tem alguém aqui se garantindo no seu dinheiro, vai ter que soltar. Se tem alguém aqui se garantindo na tua influência, eu quero te dizer que o terremoto vai chegar aí. E você vai ficar sem nada para se escorar. Mas por que isso? Porque Deus te mandou fazer e você decidiu parar. Mas eu tenho motivos, pastor. A senhora não conhece a minha vida. Mais motivos do que eu, pode ser que você até tenha, mas eu também tive muitos motivos para parar. Eu saí da depressão com remédio, com muita luta minha e por causa dos céus inteiros a meu favor. Você não tem motivos para parar. Eu quero te dizer, você não tem motivos para parar. Mas ninguém acredita em mim. Você não precisa das pessoas acreditarem em você, porque Deus acredita. Ah, mas eu não tenho forças. Você não precisa ter forças, porque o Senhor fala que é na tua fraqueza que se aperfeiçoa o meu poder. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo. E o fogo, não sei se vocês sabem, mas muda todo o aspecto das coisas. Claro que vocês sabem. Todos nós sabemos. Quando o fogo desce, muda o aspecto de tudo. Você já não nem reconhece. Tem pessoas que morrem queimadas que nem podem ser reconhecidas. Muitas são reconhecidas pela arcada dentária ou pelo DNA do cabelo, né? Alguma coisa assim, mas elas ficam irreconhecíveis. Agora, por isso que algumas coisas, talvez na sua vida e na minha vida, estavam inteiras e se tornaram irreconhecíveis. Por que o relacionamento está assim? Porque aquilo que você tinha de tão concreto, que te dava segurança, que te dava estabilidade, já não tem mais aparência. Porque o fogo está consumindo tudo. O mesmo fogo que a Bíblia fala que refina, que nós precisamos ser refinados, o fogo refinador é o mesmo fogo consumidor. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu tudo de novo, da mesma forma, que só restou eu. Mas o Senhor falou assim: peraí, não é bem assim. Tem mais 7.000 que não se dobraram aos profetas de Baal. Não foi só você. Eu quero te dizer, o seu problema não é maior do que o dos outros. Você não é o coitadinho nem a coitadinha. Elias estava, na verdade, desconectado com pessoas que estavam conectadas com Deus. O que você e eu, nós precisamos fazer? Nos conectar com pessoas que estão conectadas com Deus. Com quem você está conectada, mulher? Com quem você está conectado, homem? Nós precisamos estar conectados com pessoas que estão conectadas com Deus. No verso 15, então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, faça o que eu te separei para fazer. Ou seja, unja Azael, unja como rei da Síria. Depois você unja também Jeú para ser rei de Israel. E unja Eliseu
para substituir você como meu profeta. Eu por muito tempo achei que Elias tinha desistido do ministério dele. Sempre gostei muito de Elias. Mas o que está acontecendo aqui, eu penso que é tipo assim, você fez o que tinha que fazer, você ainda tem uma jornada, porque depois disso ele ainda teve uma jornada pela frente. Você ainda tem ainda, não é agora, não é a sua vez, mas quando chegou a hora, o Senhor falou, vai lá e faz o que eu te separei para fazer. E a última coisa que foi o que eu derramei sobre a tua vida, não termina em você. Você tem um propósito, homem e mulher que está aqui. O seu cansaço, o seu desgaste, a sua frustração, as suas feridas, nada disso podem te parar. Mas precisa de uma intervenção divina. Precisa de uma intervenção do céu, precisa reparar o altar. E o Senhor está falando, o que está sendo derramado não termina em você. Se levanta, porque Deus vai levantar você para levantar outras pessoas. Queridos, eu não sei se vocês repararam, a igreja já teve muito mais gente do que tem agora. Isso me dá uma tristeza, porque eu sei que eu não tenho vida de pecado. Para falar assim, o pecado está aqui no altar, no púlpito, o pastor e a pastora estão em pecado. Não. Eu penso que é porque quem permaneceu, o propósito continua. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir até o dia final. Mas quem permaneceu, não entendeu que precisa se levantar, que precisa fazer parte desse exército, que precisa aprender, como o próprio versículo que Jesus fala, deixa eu te ensinar, ou aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deixa eu te ensinar, o Senhor está falando, aprendei de mim, eu vou te ensinar. Aprenda comigo, não aprenda com outra pessoa, não, aprenda comigo. O exemplo sou eu, o modelo sou eu. Eu não sei o que eu faço, mas Deus está te mandando sair da caverna. Deus está te trazendo de volta para o caminho. Essa é a noite de voltar para o caminho. E eu quero te dizer que é hora de avançar. Quem está cansado, sobrecarregado, quem está desistido, eu vou falar num pacote para a gente não identificar, mas quem está desistido, sobrecarregado, cansado, desanimado, levante-se, por favor. Quem está assim? Talvez você esteja assim há muito tempo, né? Nós vamos orar, queridos. Adriana, cadê a Adri? Eu queria que você fizesse essa oração. Oh, Deus. Eu lembrei de uma coisa agora. Ai, Adri, é coisa de Deus. Você sabe, né? Ah, gente, eu costumo falar que eu oro por pessoas que estão sangrando na mesma área que eu estou sangrando. Eu costumo dizer que enquanto eu estanco o sangramento de alguém em uma área, que a pessoa precisa ser estancada, o sangramento, eu sangro. Orar pelos sobrecarregados, pelos cansados, pelos desistidos.
Depois nós vamos fazer uma outra oração e talvez outra. Eu quero esperar Deus falar comigo. Você que está cansado e sobrecarregado, se você quiser chegar aqui na frente, com as devidas distâncias, o dia a dia, as batalhas normais do dia a dia, eles sugam as nossas energias. Chega mais para frente para poder dar espaço a quem vem. Cansado de lutar no final de ciclo, cansado de lutar na vida financeira, cansado de não ver resultado em casa, cansado porque está cuidando de alguém, cansado porque parece que está dando soco na ponta de uma faca, ferindo a si mesmo. Gente, chega um pouco mais para poder dar espaço a quem vai chegando. Fica aqui pertinho, aqui, ó. Aí. Queridos, eu creio que depois dessa oração, você vai sair daqui sem peso, e renovado, e restaurado. Amém? A palavra de Jesus para você e para mim hoje é: tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é leve e é suave. Jugo é fardo, é peso, é isso que você está carregando nas suas costas, é esse cansaço. Mas antes disso eu quero te convidar a retirar o jugo que você está carregando agora, jogar aqui nessa plataforma, profeticamente um altar. Retira das suas costas, da sua mente, do seu coração esse jugo, esse fardo. Retira isso. Se você crê, se você é do tipo que crê em coisas estranhas que Deus mandar você fazer, passe a mão nos seus ombros agora. Passe a mão dos seus ombros como se você estivesse tirando um saco muito pesado. Preocupações, cobranças, vergonhas que você está passando, ofensas, lida pesada do dia a dia, trabalho braçal do dia a dia. Arranca isso agora das suas costas com as suas mãos. Faça um gesto de quem está colocando isso agora aos pés do Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós ministramos sobre essas vidas. E clamamos que o Senhor venha agora sobre nós. Espírito Santo de Deus, aquele que consola, enxuga as lágrimas. Mas também agora, os olhos que estão secos, começa a fazer as águas do choro descer de volta. Tem mulheres e homens aqui que não estão conseguindo chorar. Tem mulheres, tem rapazes aqui que não conseguem chorar. Que voltem as lágrimas aos seus olhos. Se você não está conseguindo pagar suas contas, talvez você está num caminho que Deus não garantiu a você. Porque se Ele te chamou, Ele paga. Se você está endividado, está enrolado, anda comprando e pagando coisas intermináveis, porque Ele não te mandou fazer. Então, antes de você ser renovado, confesse ao Senhor a sua independência. Porque muitos de nós estamos cansados porque somos independentes. Muitos de nós estamos cansados porque tomamos empréstimo sem nunca ter tido uma orientação. Compramos, fazemos, avançamos e damos passos sem nunca ter pedido um conselho a Deus, aos nossos pais, aos nossos pastores. Então agora, se você quer sair daqui com seu fardo trocado, peça perdão pela sua independência.
É hora de arrependimento. Você pensou que ia receber alívio sem uma atitude? Abra sua boca, querido, querida, rasga o seu coração e comece a dizer: Senhor, eu reconheço que fui precipitado, eu reconheço que fui independente, eu reconheço que corri atrás de ajuda humana, política, financeira, sem o Senhor jamais ter mandado. Então agora eu me arrependo. Eu me arrependo pela minha vaidade, pela minha precipitação. Eu me arrependo pela minha soberba, pela minha independência. Eu me arrependo porque eu exibo os meus conhecimentos. Eu me arrependo porque eu me calço na minha força. Eu me arrependo porque até o que eu estou estudando é para esfregar na cara de alguém. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Vem, Senhor, sobre nós com quebrantamento. Espírito de arrependimento vem sobre nós. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos o nosso estado. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos a nossa condição, para que haja arrependimento. A soberba é algo que provoca a resistência de Deus. E nós confessamos agora toda a soberba, todo andar sozinho, todo nariz em pé, toda dura cerviz, toda língua crítica, porque nós estamos carregando fardos, não porque somos bonzinhos. Muitas vezes fomos críticos, enxergamos o pecado do outro e não reconhecemos o nosso. Nessa noite, paramos com isso. Dizemos basta. Você pode dizer basta. Basta. Basta para a minha independência. Você pode dizer basta para a minha soberba. Basta para a minha autossuficiência. Basta de querer andar sozinho. Basta de dar desculpa que sou eu e Deus. E eu me arrependo, Senhor, nessa hora. E agora, Senhor, eu posso jogar esse fardo no chão, de querer carregar o mundo, de querer governar as vidas, de querer me meter em tudo, de querer cuidar dos outros e não cuidar de mim, de confrontar pecado de todo mundo e guardar o meu às 7 chaves. Basta. Nós jogamos ao chão agora todo fardo. Joga, querido. Joga aos pés do Senhor. Todo fardo agora ao chão. Todo fardo agora ao chão. Todo fardo de mentira agora ao chão. Todo fardo do dia a dia, de trabalhar. Queridos, se você não saiu do Egito, hoje Deus te convida, chega de fazer tijolos, de trabalhar para Faraó e de não servir ao Senhor. Chega de correr atrás de dinheiro e dizer que não tem tempo para o Senhor. Chega de olhar no celular durante o culto por causa de uma encomenda. Chega. O Senhor te diz: sou eu que cuido de ti, sou eu que te sustento, eu que trago provisão, não temas. E nós lançamos agora esse fardo ao chão. E eu clamo, Senhor, que venha sobre nós o seu fardo, que é leve, que é suave. Porque ele não vem só sobre as nossas costas, é de dentro para fora. Muda o nosso caráter. O nosso temperamento tem sido um fardo, nós lançamos ao chão. O nosso jeito de ser está atrapalhando nossa vida, nós lançamos ao chão. A nossa herança, a nossa carga hereditária está nos fazendo errar toda hora. Nós lançamos ao chão. Nosso sobrenome não é nada, nós lançamos ao chão. E nessa hora tomamos posse do DNA do céu, da natureza de Cristo, da mansidão e da humildade que nos faz andar em outro nível. Em outro nível de dependência. Não é, querido,
homens que estão aqui agora, não é o seu talento de fazer negócios. É o Senhor que te dá oportunidades de fazer negócios. Pare de se engrandecer, de ser um bom negociante, de ser um ótimo comerciante, porque é Deus que está te dando as oportunidades. Nós colocamos tudo agora diante do Senhor e nos levantamos. Que você agora endireite a sua coluna, que você agora se coloque de pé, que você agora fique ereto e comece a entender: está descendo sobre você bálsamo, vinho, azeite que cura, que endireita a sua coluna, que endireita o seu andar, que te dá um fardo de Jesus que é leve, que é suave. Venha sobre nós renovo do céu nessa hora. Venha, Espírito Santo, com renovo. Você pode levantar suas mãos e receber o renovo. Renovo sobre as nossas vidas. Renovo de esperança. Renovo físico. Renovo físico. Vigor. Os que esperam no Senhor, as suas forças renovarão. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. E você que veio aqui na frente parou. Hoje é dia de recomeçar. Nós nos levantamos, Senhor, tomando posse agora desse renovo. E quem não sentiu nada hoje, vai sentir na medida que der passos. Deus não vai te dar renovo para você continuar na caverna. Deus vai te dar renovo para você sair da caverna. Então dê passos e comece a experimentar o renovo. Nós tomamos posse disso. Nós tomamos posse disso. Em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar. O Senhor está me falando que Ele não faz troca. Nós sabemos disso. Mas que é para chamar as pessoas agora. Talvez venha até metade ou até as mesmas também. Tem coisas que eu não entendo muito bem. Na verdade eu entendo, mas eu quero me fazer de boba. Porque tem gente que está todo domingo aqui na frente. Tem gente que nunca vem. Mas é normal, porque a Bíblia diz tanta coisa em relação a isso. Mas você que é ferido, seja com o seu pai, com a sua mãe, com a sua liderança, com a sua antiga liderança, você que é preso no seu passado, você que está cheio de traumas, você não avança porque você é traumatizado e você não quer passar por isso de novo. E você precisa reconhecer sua condição. E para que você verdadeiramente não pare, precisa reparar o altar. Tem alguém? Pode levantar, pode aumentar. Eu quero dizer que eu tenho tudo isso que eu falei. Quer dizer, quase tudo, não tudo. Não tenho problema com liderança passada. Mas o meu coração dói bastante com muita coisa. Eu quero pedir ao pastor que faça essa oração. Vocês entenderam? Está todo mundo aí certinho? Você não tem ninguém para perdoar? Seu coração não foi ferido por ninguém? Você está bem? Você pode colocar a mão na minha cabeça sem problema?
Queridos, quando eu lavei o pé do pastor aqui, não foi para aparecer, foi para matar o meu orgulho, porque eu sou uma mulher orgulhosa, e Deus resiste aos orgulhosos e aos soberbos. Tem gente sentada aqui que é orgulhoso e é soberbo, e acha que não precisa. Tem mulher aqui invejosa. Tem homem aqui que está desanimado e não veio aqui receber oração, porque fica em casa assistindo pela internet. Qual foi o fofoqueiro que te contou? Não foi o fofoqueiro não, queridos. Nós somos homens e mulheres de Deus. Nós temos discernimento espiritual. Enquanto nós chamamos vocês para receberem um alívio, tirar o peso, isso aqui encheu de gente. Agora, na hora de reparar o altar, para você reconhecer a sua condição, quanto que diminuiu, até onde você vai pensar que isso vai te levar? Não vai te levar. E Deus está falando, vai ser eu e você. Vai ser eu e você. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 16 diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também temos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus não olha você que está aqui na frente nessa hora, mas segundo a carne, mas segundo o homem espiritual que você se tornou. Deus não se relaciona com você pelo teu passado, nem pelo teu presente, mas Ele vê você pelo que você será no futuro. Eu libero sobre a tua vida uma palavra que seja extraído de dentro de você aquilo que Deus colocou em você quando você foi criado. Que seja trazido para a superfície. Que seja trazido para a superfície. Se você foi impedido de ser quem você foi chamado para ser, porque foi liberado sobre a sua vida uma palavra limitadora, eu peço agora que os anjos do Senhor visitem aquele momento no mundo espiritual, em que toda palavra limitadora foi liberada sobre a sua vida, e isso causou um trauma. E isso fez com que o inferno te limitasse, te prendesse. Que esse momento seja desfeito agora em nome de Jesus. Toda palavra limitadora lançada sobre a sua vida seja desfeito agora em nome de Jesus. Se você foi traumatizado ou limitado porque alguma liderança disse que você era algo que você não era, que você não tinha, ou que você tinha algo que não tem nada a ver com o que Deus fez de você, porque Deus não olha mais você segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu declaro agora no nome de Jesus, como líder desse lugar, como pastor desse lugar, eu reconheço o pecado dos pastores, dos meus pecados e os dos pastores que vieram antes de mim na tua vida.
Por identificação, eu me arrependo agora de todos os pecados dos apóstolos, profetas e pastores que vieram antes de mim na sua vida. E eu peço a você, nos perdoe, me perdoe. Me perdoe, nos perdoe, perdoe toda a liderança que te feriu, que te magoou, que te entristeceu, que te limitou, que tirou o seu ministério, que impediu você de fluir no seu ministério, que deu um basta no teu ministério, que impediu você de continuar. E você ouviu tantas coisas, tantas explicações, tantas desculpas, mas eram humanas, para te limitar, para te deter, para te parar, para te impedir de avançar. Libera agora perdão no seu coração sobre essa liderança. Eu declaro agora, venha à superfície da sua essência, aquilo para o qual você foi criado, aquilo para o qual Deus te formou. No nome de Jesus eu libero uma palavra de ressurreição sobre a tua vida agora, nas tuas emoções, nas tuas motivações, no teu ministério, na tua caminhada de fé. Todo desânimo, toda morte seja desfeita agora, em nome de Jesus. Toda obra do inferno que é sujo, mentiroso, que brada e ruge em tua direção como um leão, para te deter, para te assustar, para te desanimar, eu declaro que agora essa ação do maligno está desfeita na sua vida, está impedida, anulada, cancelada, derrubada, destruída agora toda a obra de Satanás que impede você de avançar, no nome de Jesus. E declaro sobre a tua vida agora uma palavra de vida, de ressurreição, de transformação, de retorno, de convergência à vontade de Deus, ao chamado de Deus para a tua vida. Seja restaurada agora na sua identidade, em nome de Jesus. Seja restaurada agora na sua identidade, no nome de Jesus. Renova a sua identidade agora. Renova-se a sua identidade agora. Agora, receba renovo na sua identidade. Receba agora renovo na sua identidade. Ouça do céu o que o céu tem a te dizer. Ouça o que o céu tem a te dizer. Nunca mais acredite nas mentiras de Satanás. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. E o Senhor te diz nessa noite: filho meu, filha minha, seja restaurado no seu chamado, no seu propósito, na sua identidade, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Porque ninguém que está preso pode fluir no mundo espiritual em direção ao propósito de Deus. Seja livre. Receba esta palavra sobre a tua vida agora. Deus te transforma agora em águias renovadas, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e depois eles subirão com asas como águias, acima das tempestades, acima das circunstâncias. Receba renovo, receba renovo, em nome de Jesus. Tem a letra dessa música?
Eu creio que o Senhor vai restituir cada pessoa que veio aqui na frente. Primeiro e agora. Abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho. Ouça isso para levantar alguém e creia nisso. de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho. Não abandone o barco do seu casamento. Não abandone o barco da sua casa. Não abandone o barco do seu ministério. Todo deserto, ele serve de testemunho para outras pessoas que estão vindo atrás de você. Amém? Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé. Vamos terminar esse culto glorificando ao Senhor, dizendo: não vou parar. Eu não vou parar. Não importa as dificuldades, não importa as impossibilidades, eu não vou parar, porque aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo, até o dia final. Queridos, sobre a tua casa não vale encantamento. O inferno não pode contra a tua casa. Você pode dizer um aleluia. A arma forjada contra você não prosperará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e você é a menina dos olhos de Deus. Você não tem noção do que Deus quer fazer através de um coração contrito e quebrantado. Coração contrito e quebrantado, que reconhece a condição e fala: Deus, me socorre. Eu não quero ser assim. Me transforma. E a palavra diz que há um coração contrito e quebrantado, o Senhor, Ele não resiste. O Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Nós não vamos parar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo mover que o Senhor fez nessa noite. Nós cremos que o reino espiritual foi mexido. Nós cremos que pessoas sairão daqui diferente. Nós cremos que traumas foram curados. Nós cremos que pessoas foram animadas e elas não vão mais estar desanimadas. Elas foram renovadas, então elas não vão estar mais cansadas.
mesmo que venha a se cansar, sabe para onde ir, sabe onde buscar, sabe que o Senhor é a fonte inesgotável. Nós agradecemos ao Senhor por cada pessoa que reconheceu a sua condição. E nós pedimos misericórdias ao Senhor por aquelas pessoas que ainda não se renderam. Nós queremos dizer que ninguém vai ficar para trás. Que nessa igreja ninguém vai ficar para trás. Que em nome de Jesus, as pessoas que não reconheceram, os ventos ainda vão continuar soprando. Terremotos ainda vão continuar acontecendo. Vai ainda passar pelo fogo que vai consumir. Até que venha a brisa suave do Senhor sobre essas pessoas. E elas entendam o quanto são pecadoras e precisam da tua graça e da tua misericórdia. Nós estamos aqui diante do Senhor, Deus. Nós estamos aqui como escravos voluntários do Senhor. Não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Você pode dizer isso? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então por isso o Senhor diz: você não vai parar. Você pode aplaudir o Senhor? Eu não vou parar. Você não vai parar. Nós vamos avançar. A ordem é chegar do outro lado. Pode aplaudir mais forte, porque é para o Senhor dos exércitos. É para aquele que guerreia suas guerras. É para aquele que não desiste de você, mesmo sabendo que nós não merecemos. Ele tem investimento dos céus sobre a minha vida e sobre a tua. É a esse Deus que você está aplaudindo. Peço a Deus que você tenha uma semana diferente. Que Deus continue a fazer na sua vida tudo que Ele começou hoje. Que a boa obra que começou aqui nesta noite siga sendo feito sobre a sua vida durante toda esta semana. Ao deitar e ao levantar, em todo o tempo da sua vida nessa semana. Que o Espírito Santo continue a falar conosco, a nos mostrar, a nos aprofundar, para nos colocar no lugar que Ele tem para nós. Que você tenha uma semana de comunhão com o Pai, com Deus, com o Espírito Santo. Seja protegido esta semana na sua vida, você e toda a sua família. Tudo aquilo que você fizer e empreender, seja próspero e seja bem sucedido. Que Deus te dê a oportunidade de se comportar como filhos e filhas, que com as suas vidas testemunham dEle, onde quer que você vá, onde quer que você passe. Que haja sobre a tua casa saúde dos altos céus. Que você tenha um casamento cada dia melhor, cada dia mais perto do casamento de Jesus com a sua igreja. Que o nome dele seja exaltado na tua casa e na tua história. É o que eu desejo de todo o meu coração para você nesta semana. Que Jesus te abençoe. Vá em paz. Que o Senhor Jesus te acompanhe para a honra e glória dele. Você pode dizer amém? Amém. Vão em paz. Deus te abençoe, queridos. Aleluia.